Bom dia, irmãos. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor aqui essa manhã? Oh, glória a Deus. Eis o primeiro domingo do último mês do ano de 2020. Não é isso, gente? Estamos praticamente terminando mais um ano. Cá entre nós, hein? Que ano, hein, irmãos? Muitas emoções, né? Que ano foi, está sendo esse ano de 2020? Para alguns, as pessoas dizem: pastor, olha, eu tenho vencido, eu tenho conseguido alcançar vitórias da parte do Senhor, mesmo em meio a tanta guerra, mesmo em meio a tanta luta. Mas é inegável que tem sido um ano assim sem precedentes, um ano de muita batalha, mas sem sombra de dúvida, de muito crescimento, de muito rompimento, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem para ouvir aqui essa palavra nessa manhã, e se não tiver, gente, vai ficar, né? Porque nós vamos ouvir a voz do Senhor, e é tudo que desejamos, é a voz do Senhor, porque entendemos de verdade que é a voz de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Abra sua Bíblia em Efésios 4, eu mudei o texto do endereço, o endereço continua sendo o mesmo, né? O endereço do culto, o endereço da ministração, mas eu quero que você abrace essa palavra aqui, um texto um pouco diferente, que nos aponta, que nos leva para o mesmo rumo. Mas antes eu queria fazer aqui alguns convites, alguns recados, aproveitando também aqui a nossa transmissão, para aqueles que estão em casa e porventura moram aqui. Nós estamos em Cuiabá, no bairro do CPA 4, puxa pastor, mora aí perto e tal, você está convidadíssimo para reuniões especiais que teremos aqui na igreja. Deixa eu falar primeiro do domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Fica aqui o registrado, um convite para você que está nos acompanhando e para você que está aqui na igreja. A Santa Ceia, para mim, de longe, mas de longe, sem medo de errar, é o culto, é o dia, são as reuniões mais importantes do mês. Para mim isso não é religiosidade, mas para mim isso é uma direção divina. É só você olhar para a palavra e você vai perceber Jesus dizendo: aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, a última do ano de 2020, vocês que estão aqui estão convidados, pessoal que está em casa, que porventura mora aqui perto, também convidados, 7h30 da manhã, 10 da manhã e às 18 horas, às 6 horas da tarde. Também quero lembrar a todos vocês que nesse mês, o Natal cai na sexta-feira. Dia 25 de dezembro vai ser uma sexta-feira, e nós teremos, você pode colocar aqui para a gente também, Gabriel, no telão, para o pessoal que está aqui na igreja, nós teremos aqui um culto especial de Natal na sexta-feira, um único culto especial às 7 horas da noite. Fica aqui um convite para você que é da igreja, para você se preparar, estar com a gente, porque vai ser um evento, vai ser uma reunião especial. Eu gostaria muito de contar com vocês, e aqueles que porventura estiverem aqui com a gente. Vai ser sexta-feira, obviamente dia 25 de dezembro, exatamente o dia do Natal. Então nós não vamos ter o culto de manhã, nós não vamos ter o culto das 5, nós teremos só na sexta-feira do dia 25, apenas um culto especial às 7 horas da noite, um culto de Natal. Vocês estão convidados. Um outro convite especial também, é a hora dos convites, né? Aproveitando esse tempinho agora, diz respeito ao último domingo do ano, e portanto também o último domingo do mês de dezembro, dia 27, se não me falha a memória, coloca aí para a gente também, dia 27 de dezembro é o último domingo, vai ser o domingo da gratidão. Por que da gratidão? Puxa, você está aqui, querido, você passou por 2020, e vou ser muito sincero, quem enfrentou esse ano, chegou aqui no fim de cabeça erguida, tem que ser grato a Deus, e nós vamos agradecer ao Senhor pelas conquistas, pela vitória, por tudo que Ele tem nos proporcionado, porque eu entendo que aquilo que Deus tem para a gente, milagres da parte do Senhor, conquistas da parte de Deus, eles passam necessariamente por um coração cheio de contentamento e gratidão. Me lembra de Jesus, quando Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Ele levanta 5 pães e 2 peixes, eram milhares de pessoas para comer. Ele levanta aqui e diz: Pai, graças te dou. Humanamente falando, está na cara que não ia dar,
Mas quando há contentamento com o que vem na nossa mão, quando há gratidão no nosso coração, Deus pode multiplicar, Deus pode agir, Deus pode trabalhar, um milagre pode nos alcançar. Então nós vamos separar os cultos do último domingo, dia 27, os 3 cultos, 7h30 da manhã, 10 da manhã e às 6 horas, 18 horas, nós vamos separar essas reuniões para reuniões especiais de gratidão. Teremos apresentações aqui na igreja também, e vai ser bênção. Você também está convidado em nome de Jesus, amém? Para você se preparar, para você se situar e para você viver com a gente esse dezembro, um dezembro de, por que não? O melhor mês desse ano de 2020, essa tem sido a nossa oração em nome de Jesus, amém? Vamos orar para Deus falar com a gente hoje aqui. Coloca a mão no coração, sentado mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui na tua casa para ouvir a tua voz. Fala comigo, Deus, através da tua palavra. Alcança a minha vida, alcança o meu coração, eu te peço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Será que a gente pode aplaudir o Senhor mais uma vez, que Ele merece? Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 14. Bem, queridos, você que já é de casa sabe que nós estamos, com um endereço aqui desse culto. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta no domingo. Qual tem sido a nossa meta? Eu gostaria, queridos, que toda vez que eu perguntasse para você no domingo, você já tivesse decorado essa frase: crescimento espiritual. Amém? Então vamos tentar de novo para ficar bonito. Qual tem sido a nossa meta? Crescimento espiritual. O que é que nós queremos? Nós queremos crescer, nós queremos atingir a maturidade espiritualmente falando. E é lógico que isso precisa vir de um processo, Ninguém nasce agora e amanhã está grande, é um gigante na fé. Isso precisa de serem respeitados alguns passos, alguns processos, e até que você alcance essa maturidade. E a palavra de Deus nos aponta esse caminho, esse objetivo, esse alvo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 14... Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, a título de introdução, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, agora, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Diga glória a Deus. Então, qual é o objetivo nosso? Eu sempre venho usando o texto de Paulo, Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. Então é importante, Paulo chega a dizer que nós não temos que ser como crianças no entendimento. A gente tem que ser menino na malícia, na maldade, mas no entendimento a gente tem que crescer. Então esse era o texto que eu vinha usando a título de introdução. E agora, para nossa introdução, olha só o que diz Efésios 4,14: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Um menino, uma criança é inconstante. Você conhece alguém assim, inconstante? Você olha para a pessoa, você nunca sabe como é que você vai encontrar ela. É sempre assim um tiro no escuro. Misericórdia, como é que será que está hoje? Será que dá para cumprimentar? Será que dá para falar com ele? Será que dá para conversar com ela? Será que hoje está anjo? Porque tem dia que a pessoa está angelical, tem até a asa debaixo da camiseta. E tem dia que você olha para a pessoa: misericórdia, onde veio esse chifre? Diz: o que é isso, meu Deus? E você desconhece a pessoa, porque tem gente que vai do céu para o inferno, do inferno para o céu, rapidão, inconstante. E isso é fruto, isso é um comportamento ligado à criancice, à meninice. Quando nós atingimos a nossa maturidade espiritual, cada passo que a gente dá rumo ao nosso crescimento, nós vamos ficando mais constantes e maduros. Você pode dizer amém, igreja?
mais constantes e maduros na fé. Glória a Deus por isso. E é isso que nós queremos. Porque qual o problema do menino? O texto diz: não sejais mais meninos inconstantes. E explica, olha o problema da meninice: levados em roda por todo vento de doutrina. O menino, uma criança, ele vai para onde você levar. E foi feito na América, nos Estados Unidos, não sei se você chegou de ver esse vídeo rodando nas redes sociais. Foi feita uma pesquisa e um cidadão fez um teste. Com a autorização dos pais, ele ia num parque. Alguém viu esse vídeo? Parquinho. Ele ia num parquinho, você viu, né? E ele ia num parquinho e ele, com a autorização dos pais, ele dizia assim: quem que é o seu filho e tal? Assim, é aquela menina que está brincando lá e tal. Então, você acredita que se eu convidar ela para ir comigo embora, ela vai? Não, imagina, minha filha, eu falo sempre para ela, que ela não pode falar com estranho, que ela não pode caminhar com quem ela não conhece, que ela não pode conversar com quem ela não sabe quem é, ela não vai contigo não. Então, com a sua autorização, eu posso tentar, daqui você fica vendo. Eu só quero mostrar para você que é um teste que a gente está fazendo, é um estudo que a gente está fazendo, de como a gente precisa atentar melhor e cuidar melhor dos nossos filhos. Não, tudo bem, daqui eu fico vendo. Aí o cara foi, tudo gravando. Aí o cara chegou lá, deu uma balinha para ela: como é que você chama? Ela falou, pegou na mão dela e foi levando ela embora. E a mãe ficou assim apavorada, disse: meu Deus do céu, como é que pode? Pegou na mão da criança e foi levando a criança embora. Porque assim é uma criança. Crianças são levadas, são raptadas, e a criança vai com quem oferece qualquer coisa para ela. E na igreja de Jesus, eu estou falando igreja num contexto geral, não estou falando de uma denominação, estou falando de igreja de Cristo num contexto geral, muita meninice acontece. Gente levada por qualquer vento de doutrina, gente fácil de ser enganada. Criança é fácil de enganar. Vocês estão me entendendo, gente? Por isso que a gente tem que crescer, a gente tem que conhecer a Bíblia, a gente tem que se aprofundar na palavra, para que não apareça amanhã um lobo. E o que não falta hoje são lobos, e eles pegam na mão de uma ovelhinha, porque ela é pequenininha, porque ela é infantil, porque ela é criança, porque ela é inocente demais. Pega na mão dela: não, toma aqui uma balinha. Não, eu estou enxergando na sua vida um negócio assim, então vem para o lado de cá. Aí a pessoa não tem bagagem, ela não tem profundidade, ela é menino, ela vai, para onde você levar, para onde o vento soprar, ela é levada. Quem está me entendendo aqui essa manhã, diga glória a Deus, gente. Irmão, nós precisamos crescer. Uma igreja madura é uma igreja que examina as Escrituras. Diga glória a Deus. Precisamos examinar a palavra do Senhor. Vamos repetir o texto: para que não sejamos mais levados, mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Soprou para lá, estou indo. Agora está soprando para cá, estou indo. Não pode. Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Deixa eu te perguntar, Igreja da Graça CPA 4, tem gente enganando por aí? Existem enganos mesmo no meio da igreja? Sim, claro que tem. Tem gente, irmão, sofrendo hoje, decepcionada com a igreja, porque foi ou se sente enganado. Não, eu fui enganado, pastor. Me disseram que eu tinha que fazer assim, me disseram que eu tinha que vender tudo lá na igreja, que minha vida ia mudar, me disseram que se eu trilhasse esse caminho, me dissesse que se eu tivesse esse tipo de comportamento, a minha sorte ia mudar, isso ia acontecer, aquilo outro ia acontecer. Gente tremendamente, terrivelmente machucada dentro de uma igreja, mas porque foi enganado, se permitiu enganar. Mas aí você puxa a linha, é menino, é criança, acredita em fábula, acredita, porque criança que é assim. Eu lembro que eu criança, eu tenho uma tia, e eu acho que toda família tem assim, aquele parente meio assim, eu não sei qual é a palavra que eu posso definir,
Mas aquele parente meio assim, fora da curva. Eu tenho uma tia que ela ficava apavorando a gente na hora de dormir. Vocês acreditam num negócio desse? E ela ficava assim, dizendo assim: a mula sem cabeça vai passar aqui essa madrugada. E é claro que ninguém ali era crente. E eu não sei qual que era a graça que ela via, porque a gente, irmão, aí ia deitar. E aí na hora que ia deitar, qualquer barulhinho que acontecesse, misericórdia, é a mula sem cabeça, o homem do saco, ou o velho do saco, alguma coisa do tipo. Mas criança acredita nessas coisas. Criança acredita em coisas que adulto não acredita. Assim é na igreja. Tem gente que acredita em mim, irmão. Tem gente que eu atendo, eu escuto umas histórias que é igualzinho a pessoa falar para mim: pastor, falaram para mim que a mula sem cabeça. Querido, isso não existe. Não é a mula sem cabeça, mas a pessoa conta uma história para mim e diz assim: cara, mas isso aí que falaram para você, isso não existe. Isso aí que você acredita não existe. A Bíblia não diz isso. Não tem nada disso dentro da Bíblia, não tem nada disso na palavra, não tem nada disso escrito. Você precisa se libertar disso, você precisa libertar dessa crendice, você precisa crescer, você precisa atingir a maturidade. Você não está percebendo? Estão apavorando você, estão tentando te escravizar pelo medo. Isso acontece? Claro que acontece. Aí o texto vem dizendo que nós não podemos mais ser como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, sublime destaque essa frase, é o endereço nosso: cresçamos em tudo. Pode repetir a frase? Cresçamos em tudo. Vamos repetir, fecha os teus olhos e diga: eu preciso crescer em tudo. Mais uma vez, para ficar bonito, igreja: eu preciso crescer em tudo. É o nosso alvo, é o nosso endereço. Então toda vez que eu ministro domingo aqui até o final do ano, a gente fala até o final do ano, parece uma eternidade agora, então que a gente está em dezembro, está chegando lá. Nosso objetivo tem sido esse, o nosso alvo tem sido esse: crescer em tudo, atingir a maturidade espiritual. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus, gente. Muito bem, para tanto nós começamos uma série de mensagens aqui, você vê, tudo isso para fazer aqui uma introdução. A nossa série de mensagens é essa que está aparecendo aqui no telão, mas vai aparecer agora. Não, a série, primeiro o nome da série de mensagem, né? Isso, é essa aqui: em suas mãos. Nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Existe um lugar melhor para estar? Não. O melhor lugar para uma pessoa estar é nas mãos de Deus. E então nós combinamos que nós iríamos perseguir essa palavra, que nós iríamos orar essa palavra, que nós iríamos perseguir esse objetivo. E qual é o objetivo? Nos colocar nas mãos do Todo-Poderoso, nos colocar nas mãos do Senhor. Agora, estar nas mãos de Deus é um privilégio? É, tremendo privilégio. Agora, isso traz implicações, consequências? Sim, e é o que a gente vem tentando mostrar. E ao longo desse nosso estudo, vamos voltar agora sim para aqueles passos. Nós já vimos aqui algumas fases, nós já passamos por alguns estágios. Quais foram eles, pessoal? Primeiro, o que Deus faz? Deus escolhe o barro. Nós já entendemos que nós somos pó da terra, foi do pó da terra que Deus fez o homem. Deus derrama sobre nós do seu Espírito, e quando o Espírito de Deus é derramado sobre a terra, pronto, já se tem um barro. Entendemos que não é qualquer barro, o barro tem que ser escolhido, porque nem todo barro presta para se fazer, para ser moldado. Então entendemos que, inclusive até para fazer um vaso, o barro mais conhecido para ser moldado, bem trabalhado, é a argila. Então o barro, ele é escolhido. O Senhor vai no brejo do mundo e Ele escolhe, Ele me escolheu a mim, escolheu você. Ser escolhido por Deus já é um motivo de tremenda alegria, amém, igreja? Ele nos escolheu. Depois que Deus escolhe o barro, o que Ele faz? Deus limpa o barro. Diga glória a Deus.
Deus limpa, porque mesmo tirando do brejo ali, é barro, pastor, mas vem com fiapo, vem com pedra, e esse é um processo de santificação, esse processo de limpeza. A palavra de Deus diz em João 15, Jesus declarou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João diz que é bom não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Diga glória a Deus. Então ele limpa, ele santifica, ele purifica. Fase 3, depois o que a gente viu? Depois Deus amassa o barro. Glória a Deus, Deus amassa. E aí vem umas pancadas, né? Às vezes o barro já foi escolhido, já foi limpo, e ele ainda é duro. Então ele precisa ser amassado. E dependendo do nível de dureza, né? Até ele ficar pianinho, até ele ficar no ponto, até ele criar liga, até ele ser maleável, moldável, ele precisa ser amassado até estar pronto. Esse é um processo de quebrantamento. Davi no Salmo, ele diz: olha, um coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Amém? Que mais? Depois de amassar o barro, o que Deus faz? Deus faz o vaso. Na semana passada nós vimos esta fase. Ele pega agora o barro que ainda não tem forma, mas já foi escolhido, já foi limpo, já foi tratado, já foi amassado, já está no ponto. Deus agora leva o barro para a roda, esse instrumento que a Bíblia chama em Jeremias 18 de roda. Você pode até abrir em Jeremias 18, que é o nosso texto principal. Ele leva esse barro para a roda, e agora ele começa a formar deste barro um vaso. Jeremias 18, versículo 1, vamos ler? Esse tem sido o nosso texto principal, o texto que a gente mais tem usado. Pelo menos a gente começa sempre aqui os domingos, tirando a introdução, a gente começa a nossa série com esse texto. Afinal de contas, daqui que nasceu a série. Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Rodas, esse instrumento que o oleiro aperta lá embaixo, né, vai pisando, a roda vai girando, e ele só vai dando molde, só vai apertando o barro para dar forma ao barro. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Agora sublinha essa frase na sua Bíblia: conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso é importante entender nesse momento, nessa fase. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que assim que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então feche os olhos e repita assim comigo: como um barro na mão do oleiro, assim é a minha vida nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Importantíssimo entender isso, porque esse é o ponto. Quando o barro vem até a roda, agora já não vale mais o meu querer. O barro não pode dizer: só toca em mim se for para fazer assim, porque eu quero ser assim. Não. E aí esse processo que nós estudamos na semana passada, eu chamei de um processo de aceitação. Não é aceitação apenas da parte do que o Senhor quer fazer, é aceitação do que Deus fez você para ser, de como Ele colocou dons e talentos dentro de você. E tem gente que não se aceita. A prova disso é que ele vive imitando os outros, é que ele vive invejando os outros, é que ele vive desejando ter a vida do outro.
desejando fazer e ser o que outro faz, o que outro é. Quando nós estamos resolvidos com o que Deus nos fez, com o que Deus nos deu, com o que Deus trabalhou na nossa vida, pronto, nós entendemos que o Senhor está trabalhando em nós, nós entendemos e aceitamos que Deus nos fez para sermos usados naquela área, e nós temos fé até para aplaudir os nossos irmãos. Vocês estão entendendo? Quem lembra disso, diga glória a Deus. Eu até citei, terminei falando da túnica colorida do José, e a gente tem que ficar feliz e estar bem com a túnica que papai costurou para a gente. A sua tem uma cor só, glória a Deus. A sua é colorida, glória a Deus. Não inveje a túnica do seu irmão, os dons e talentos dos seus irmãos. Seja feliz com quem você é em Cristo, e também decida estar bem e feliz com os seus irmãos que estão brilhando mais, estão explodindo na fé, estão sendo tremendamente usados para a glória de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Importantíssima essa palavra. E hoje, tudo isso para chegar no de hoje, volta lá nas fases, por favor, aonde é que nós paramos. Hoje, bom, Deus faz o vaso, semana passada foi a fase 4, e hoje nós vamos entrar na fase 5, qual que é a de hoje, gente? Deus coloca o vaso no fogo. Oh glória, diga aí, oh glória. Parece que vocês estão prevendo, né, irmão? O negócio é tinindo. O fogo não é um lugar agradável. Eu gosto muito de um texto que, estudando com a Camila, ela mesma estava no carro comigo e falou assim: olha, você percebeu como é que o texto diz? Porque está lá em Isaías: quando passares pelo fogo, começa, quando passares pelas águas, as águas não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas o texto não diz se passares pelo fogo, se passares pela água. O texto diz quando. Por quê? Porque tão certo como vive o Senhor, fogo está aí, esperando pelo vaso, e é necessário, se você quiser criar estrutura, ficar firme, adquirir firmeza, é necessário passar pelo fogo. Eu espero e vou pedir aqui ao Espírito Santo, todo espírito de confusão está repreendido no nosso meio, em nome de Jesus. Mas eu espero sinceramente que Deus trate com você hoje de uma maneira muito poderosa, porque é importantíssimo que você entenda esse processo, porque esse é um processo onde muitos vasos se quebram, se revoltam. É um processo onde muitos que estão servindo ao Senhor não compreendem, porque não compreendem, estouram, porque tem vaso que não suporta essa fase e ele estoura. E ali acabou para o vaso, dentro da fornalha acabou para o vaso, mas não pode acabar para você. Você pode estar no meio de uma fornalha hoje, você pode estar no fogo e queimando, as chamas ardendo em ti, mas você tem que entender que Deus está trabalhando em você, você tem que crer nisso. Isso é uma questão de fé, afinal de contas, irmão, tudo aqui na Bíblia é uma questão de fé. Em muitos momentos da nossa caminhada, nós vamos passar por situações que nós não vamos entender. Eu tenho situações na minha vida que até hoje eu não entendo, não tenho resposta. E quando a gente enfrenta, a gente é do ser humano, né? A gente tem os nossos porquês, os nossos questionamentos. Mas à medida em que a gente vai crescendo e atingindo uma maturidade espiritual, a gente confia mais e questiona menos. Você entendeu o que eu falei agora? Vamos de novo? A gente confia mais e questiona menos. Então, só mais uma vez, vamos comigo? A gente confia mais e questiona menos. Porque criança que é questionadora, eu lembro dos meus meninos pequenos, e eu dizia assim: filho, pega essa cadeira para o pai. Para quê? Criança não faz isso? Não, porque o pai queria a cadeira aqui. Por quê? Não, porque o pai vai sentar. Para quê? Aí chega uma hora que, como bom pai e boa mãe que você é, você diz: porque eu estou mandando.
estou mandando, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Põe essa cadeira aqui, criatura, em nome do Senhor Jesus. E a cadeira aparece lá, não é assim? Nós precisamos acreditar que papai sabe o que está fazendo. Quando ele diz para você, põe essa cadeira aqui, faz isso. Às vezes a gente não entende, eu repito isso, e tenho sido um pouco repetitivo durante essa série. Às vezes a gente não compreende, mas nós precisamos crer, precisamos acreditar. Esse é um processo que precisa ser compreendido na palavra. Então deixa eu fazer uma segunda oração aqui, com você sentado mesmo. Queria que você orasse comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu repreendo agora todo espírito de confusão. É tempo de crescimento, é tempo de rompimento, é tempo de alcançar firmeza, estrutura para a glória do Senhor. Então fala comigo pela palavra, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Aí nós vamos ter um probleminha aqui de versão e tradução, mas eu vou mostrar para você no telão aqui, que eu já separei os textos para isso. Abra sua Bíblia em Tiago 1,13 e coloca aqui o tema de hoje, aquela do tema mesmo, tá? Isso, cadê ele? É esse. Essa é a fase 5. Qual é o tema de hoje então? Deus prova o vaso. É a mesma frase dita de uma maneira diferente. No nosso estudo aparece como Deus leva o vaso ao fogo. Mas a frase que eu escolhi como tema é Deus prova o vaso. Eu entendo que é uma frase mais forte e direta. E explica o momento do vaso. Agora, até agora, o oleiro pegou o barro, a argila, e o oleiro fez o vaso. O vaso já tem forma, o vaso já tem cara, o vaso já se parece um vaso. Quem está acompanhando, diga amém. E agora ele vai para o fogo. Para quê? Porque até agora o vaso ainda é de barro. Se você jogar água nessa fase, antes do fogo, se você jogar água nele, ele desmancha. Se você jogar água nele e amassar ele, ele vira de novo, é igual massinha. Você pode fazer o que você trabalha nela do jeito que você quiser, mas ainda é massinha. Você pode jogar, amassar tudo de novo, acabou, o formato acabou. Mas depois do fogo isso não acontece mais. Depois do fogo você pode molhar, você pode afundar na água, você pode jogar água no vaso, ele não desmancha mais. Por quê? Porque a estrutura molecular dele mudou. A argila virou cerâmica. Onde é que essa estrutura é alterada? No fogo. Vocês estão me acompanhando, irmãos? No fogo a estrutura é alterada. Deixa eu plantar um negócio no seu coração. Muita coisa a gente aprende na igreja, claro, subindo à igreja. Muita coisa lendo livros, orando, ouvindo mensagens. Você que está na internet, a gente pode crescer bastante. Ouvindo, estudando, aprendendo, lendo, a gente cresce bastante, sem sombra de dúvida. Mas eu não tenho dúvidas de que chegará um momento na sua vida, por favor, olhe para mim, não perca isso é sério. Chegará um momento na sua vida em que você só vai romper, aprender mais, se você passar, se você viver, se você experimentar. Por isso chegarão momentos na sua vida de maiores aprendizados. Quando é que nós mais aprendemos? Quando nós passamos, quando nós enfrentamos. Dá para aprender com o que o Davi passou? Dá.
Dá para aprender com o que o Abraão passou? Dá. Dá para aprender com o que o Moisés enfrentou? Claro que dá. Mas a história muda muito quando nós passamos e enfrentamos lutas, batalhas, provações na nossa vida. Agora o detalhe é, pastor, Deus prova? Essa é a primeira pergunta. E essa tem sido uma ideia equivocada, às vezes no meio da igreja, de que Deus não prova, porque às vezes foi plantado no nosso coração, que Deus provaria te arrebentando, né? Eu lembro quando era pequeno, tinha uma conversa dessa na igreja. Não, Deus está te provando, quebrou sua perna em 5 lugares, aleluia, que é isso? Misericórdia. Então, não é desse tipo de prova que eu estou falando. E aí, em nome desse tipo de absurdo, que Deus está provando você com esse câncer, Deus está provando você, em nome desse tipo de entendimento, as pessoas acabaram indo para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Não, Deus não prova. Mas isso é mentira, Deus prova. E eu quero mostrar primeiro isso para você. A gente tem que entender primeiro alguns problemas de versão e tradução. Você quer ver? Tiago 1,13 diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 13, irmão, anota isso é importante. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê, igreja? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então repita comigo, Deus não tenta ninguém. Acho que pode ficar um pouquinho melhor, vamos tentar? Deus não tenta ninguém. Então esse negócio de, não, Deus está me tentando, não, isso não existe, Deus não tenta ninguém. A Bíblia está dizendo que Deus não tenta ninguém. Mas pastor, Gênesis 22 diz que Deus tentou. Agora vai depender da versão que você tem. Vamos dar uma olhada? Gênesis 22:1, primeiro livro da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para você checar a sua versão. Na primeira versão, que é a que eu mais uso aqui, que é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, eu tenho sim um problema aqui nessa versão, porque a palavra que foi traduzida aqui foi traduzida para tentou. Aí alguém pode ler isso estudando a Bíblia, né, e dizer assim, peraí, tem uma contradição aqui, pastor. Tem um erro aqui, porque se Deus não tenta ninguém, por que Deus tentou Abraão? Mas será que seria essa palavra para cá? Vamos dar uma lida? Gênesis 22:1, primeiro na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, e aconteceu o que? Depois dessas coisas, a minha Bíblia aqui diz, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Do que o texto está falando? De quando Deus pede a Abraão seu filho Isaque. Nessa primeira tradução aqui diz que Deus tentou a Abraão. Mas essa tradução de tudo, ela está equivocada. Eu não sei se isso balança você, mexe com você. Mas a Almeida Revista e Atualizada está melhor. A NVI está melhor nesse ponto. Porque qual é a melhor palavra aqui? É tentou? Não. Vamos colocar na NVI? Coloca só no telão aqui para o pessoal poder acompanhar. Como é que está na NVI? Gênesis 22:1 diz assim, mesmo texto. Passado algum tempo, agora, Deus pôs Abraão à prova. E disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Por quê? Porque o que Deus vai fazer aqui no capítulo 22 com Abraão? Deus vai tentar Abraão? Não. Deus vai provar Abraão. Eu quero te ensinar a diferença. Pastor, tem diferença? Tem. Deus não tenta ninguém. Quem é que tenta? Mateus 4:1. Vamos dar uma olhada? Coloca aí no telão rapidinho, Mateus 4:1. É um texto conhecido nosso também. É só para a gente poder se situar, porque eu estou andando um pouquinho rápido. Mateus 4:1 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, agora, para ser tentado pelo diabo. Quem é que tenta? O diabo. O que Deus faz? Deus prova.
O diabo tenta, Deus prova. Vocês entenderam isso? Agora cuidado, você só tem que entender isso. Você não tem que pegar agora, sabe, pastor, aqui na minha está escrito que Deus tentou Abraão, já vou jogar fogo nesse negócio. Não, irmão, a Bíblia é essa daí, é só você entender que existem textos, que existe uma tradução, que a melhor palavra no português não é tentou, para nós é provou. Porque Deus não tenta, Deus prova. Se você entender isso, pronto, tá bom. Agora, fica registrado que ao longo da Bíblia essas palavras se misturam. Mas se você tem um entendimento do que é o quê, eu te confundi agora. Se você tem um entendimento de que o diabo tenta e Deus prova, pronto, você vai ver que ao longo de toda a Bíblia, essas palavras tentou, provou, elas acabam se misturando. Mas se você já entendeu que se está falando de uma ação divina, é prova. Se está falando de uma ação maligna, é tentação. Se você entendeu isso, pronto, você lê a Bíblia tranquilo, sem trazer confusão. Até aqui, quem está entendendo, diga amém. Então Deus não tenta, Deus prova. E a pergunta é, o que é que Deus prova? O que Deus provou de Abraão? A fé. Então Deus não prova descendo um porrete na sua cabeça. Deus não vai provar, pastor, um caminhão passou, eu estou, pastor, que só tudo engessado, só o olho de fora no hospital. Deus mandou um caminhão para... Onde você viu isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que entender que o que Deus experimenta, o que Deus prova é a nossa fé. Mas Ele prova? Prova. Pastor, mas isso não é uma questão do Antigo Testamento, está lá que Deus provou Abraão. No Novo Testamento não tem nada disso. Não tem? João 6, vamos dar uma olhada em João 6. Olha o que Jesus faz aqui. João 6 traz aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de Jesus operar o milagre, olha o versículo 5. João capítulo 6, verso 5. Diz assim, João 6, 5. Então, Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, ó a pergunta que Jesus faz para o Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para de novo, está muito fraquinho, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Experimentar o que de Filipe? A fé. Ser provado é ser experimentado. Ser provado é ser testado. Aonde somos testados e experimentados? Na nossa fé. Existirão momentos, você imagina a cena, irmão, é Jesus que está parado no meio diante de uma grande multidão, faminta, turma tudo com fome. Jesus vira para o Filipe, imagina Jesus, e diz, Filipe do céu é por minha conta, né? Filipe, o que nós vamos fazer para essa turma toda comer? Filipe, como é que nós vamos alimentar esse tanto de gente? Filipe, e agora o que a gente faz? Se Jesus faz isso comigo, eu digo, mas se o Senhor está perguntando para mim o que nós vamos fazer agora, enrolou. Vocês entenderam? Se o Senhor está perguntando para mim o que nós vamos fazer, se o Senhor está perguntando para mim o que nós vamos fazer, enrolou, porque agora nós estamos perdidos mesmo, porque eu estou aqui na confiança do Senhor. Mas era um teste, porque ele já sabia o que havia de fazer. Eu não sei o que você está passando, mas você já parou para pensar que Jesus já sabe o que fazer? Ele já tem a saída, ele já tem a resposta, ele já tem um plano, ele já tem um escape, ele já tem vitória para você, ele já tem algo da parte dele aguardando por você, do outro lado, no fim desse trajeto. O problema é que no momento em que ele pergunta para nós, e agora? Aí a gente apavora, misericórdia, e agora? Ah, meu Deus do céu! E o Senhor fica só olhando para você para ver a sua reação. Filipe estava sendo
experimentado. E isso não é um texto isolado. Olha o que está escrito na carta de Pedro, no finalzinho da Bíblia. Vamos lá? Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Irmão, bem no final da Bíblia mesmo. É até mais fácil você vir de trás para frente. O último livro é Apocalipse, antes é Judas, antes vem as cartas de João e antes as cartas de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 em diante. Ai, que texto lindo esse texto aqui. Tanta coisa boa da parte de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Vamos parar um pouquinho para a gente entender o texto? Nos gerou de novo. Por que de novo? Porque nós já fomos gerados uma vez, fruto do relacionamento dos nossos pais, mas fomos gerados pelo relacionamento carnal deles, um relacionamento de carne. Os nossos pais tiveram uma intimidade e você nasceu, eu nasci. E agora Jesus diz para Nicodemos em João 3, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então agora eu tenho que nascer não de um relacionamento dos meus pais, eu tenho que nascer de um relacionamento íntimo com Deus. Vocês estão me acompanhando? Por isso o texto diz: bendito seja esse Deus maravilhoso, que segundo a sua grande misericórdia, aleluia, nos gerou de novo, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Quem entendeu até aqui, diga amém. O texto pode parecer um pouco confuso, mas o que está dizendo aqui é: graças a Ele, graças à sua misericórdia, nós fomos novamente gerados para uma herança que não se pode corromper, perder, mudar, que é a nossa salvação. Em resumo, é o que está escrito aqui. Aí ele explica parte do processo para chegar lá. Aí ele diz assim, no 7, para que, sublinha a frase, a prova da vossa fé. Opa, então eu não criei isso, gente. Existe uma prova de fé. Você pode dizer amém? Não dá nem vontade de dizer amém, né, irmão? Existe uma prova, um teste, um momento em que nós somos experimentados. Como? Aonde? Na fé, sempre. O que vem de Deus é na fé. A sua fé, ela é experimentada. Em momentos na sua vida, vamos ver como é que está a sua fé. Aí você vai perguntar para mim, mas Deus não sabe? Deus sabe tudo, nós é que não sabemos. E o que acontece quando somos experimentados é que nós caímos na real, como diz um colega meu, a realidade vem à tona. E às vezes nós assustamos conosco. Lembra do Pedro sentado com Jesus e Jesus diz, você vai ser, o diabo me pediu para te cirandar, tentar você. E eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não foi assim? O que o Pedro disse? Eu estou pronto. Na cabeça do Pedro, e às vezes na nossa, nós estamos prontos para passar por qualquer ciranda, qualquer peneira. Pastor, estamos aí, ó, é nós, estamos juntos, que é tutano, aí na hora que o tempo fecha, você se desconhece. Vocês estão entendendo, irmão? Você diz, meu Deus, cadê aquele cara do discurso, eu estou pronto? Cadê aquela mulher do, aleluia, fogo puro? Cadê aquele fogo? Cadê aquela unção? Isso acontece quando? Isso só acontece quando o tempo fecha. Irmão, não adianta, isso
livro não te dá, frequência na reunião não te dá, culto na internet não te dá. Isso é experiência. Você passa, experimenta a fornalha, o fogo, e você, e o vasinho fica até muda de cor. E aí é que nós vamos saber se você veio para ficar ou se você é um aventureiro na fé. Porque o que não falta são vasos que se trincam, que explodem dentro da fornalha. Mas se você conseguir ser aprovado, se você sair do forno como um vaso inteiro, sua estrutura, estou te falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso, sua estrutura nunca mais será a mesma. Você ganhará uma firmeza nunca antes vista por você. Você vai enfrentar situações assim, meu Deus, em outro tempo eu iria pirar. Em outro tempo, Deus, eu não ia ter condição de enfrentar uma situação dessa. Um problema, uma adversidade. Só que, irmãos, depois que você passa, é treinado. Deus treina você e leva você para a fornalha. Querido, você sobe de nível. Deixa eu explicar isso melhor. Para que serve uma prova? Deixa eu só completar o texto. O versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, que mais? E honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Volte em Tiago no capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2. Você lembra do tempo de escola? Lembra de quando você fez a primeira série, a quinta série, a sétima série? De quando você frequentava a sala de aula, quem sabe uma faculdade, quem sabe até você está estudando ainda. Você lembra daqueles momentos maravilhosos, entre aspas, em que nós enfrentávamos, pelo menos na minha época era assim, semana de prova. Na faculdade, na semana de prova, tinha dia que tinha 2 provas no dia. E eu sempre fui, eu confesso, só entre nós aqui e a internet, eu sempre fui meio sem vergonha para estudar. É assim, chegava na faculdade, no dia da prova, eu ia 1 hora mais cedo, sentava, estudava e tirava nota. Irmão, Deus existe. Deus existe, é real. E era incrível, dava certo, o negócio acontecia. Misericórdia da parte do Senhor, tremenda. Graças a Deus por isso. Mas o problema de ser um aluno assim, que só estuda no dia da prova, é que a vida não é assim. Na escola, as provas, em regra, têm data marcada. E o professor ainda diz assim, vai ser prova de matemática, da matéria. E eles ainda dizem assim, cai da página tal até a página tal. E o abençoado consegue bombar. Está marcado o dia, está marcada a matéria, está limitada a matéria, e o cidadão não consegue tirar nota. Mas na vida nem sempre é assim. Tinha uns professores que chegavam na sala e diziam assim, bom dia, aí a galera, bom dia, guarda o material, tira uma folha em branco do caderno. Ai que raiva, irmão. Quem é que nunca passou por isso na escola? Coloca só o seu nome e escreva, prova surpresa. Ah, irmão, era quase uma rebelião dentro da sala. Mas ninguém, vai fazer o quê? Se levantar contra o professor? Só ia bem nesse tipo de prova quem vivia com a matéria em dia. Aluno como eu era,
que só estudava com prova marcada, passava calor, uma situação difícil em provas assim. A vida é assim. Você não sabe o que espera amanhã por você. Você precisa estar com a matéria em dia. Tudo que você aprende na igreja, tudo que você lê, tudo que Deus trata com você nos seus devocionais, você precisa levar a sério. E deixa eu te ensinar uma coisa, até as coisas que você lê e escuta que parece que não tem nada a ver. Porque tem mensagem assim, que às vezes a gente escuta, seja na igreja, em casa, texto que você lê, você... esse texto parece que não serviu para mim hoje, porque eu não estou passando por nada disso, porque eu não estou... Mas Deus sabe o que aguarda por você amanhã. Fica com a matéria em dia, porque Deus não permitirá que você passe por uma situação sem te dar o escape. O que isso quer dizer? Dentro da matéria que eu estou, dentro da mensagem que eu estou pregando para vocês, que Deus sempre vai te preparar para o que vem. A gente que não pega, mas se você parar para pensar nas situações que você enfrenta ao longo do dia e da semana, se você for sincero com você mesmo e com Deus, você vai dizer assim: puxa, Deus me deu uma palavra sobre esse negócio aí. Você entendeu? Puxa, eu li um texto essa semana sobre esse negócio aí. Agora é claro que se você não lê a palavra, se você não escuta mensagens, aí fica difícil realmente passar no teste. Você precisa de um milagre. Você precisa de manter a matéria em dia. E em regra, para que servem os testes e as provas? Na escola, a gente era submetido a uma prova para quê? Para ver se você estava apto, a gente fala assim, né? Passar de ano. E o que é esquisita a frase, né, irmão? Porque passar de ano todo mundo passa, né? Mas o que é passar de ano? É você subir de série, de nível. Você está na primeira série, o ano que vem, você quer ir para a segunda? Espera aí, vamos ver como é que você vai se sair na prova. Se você for bem na prova, então quer dizer que agora você pode ir para um nível superior. E se você for reprovado, levar bomba, tirar nota vermelha, você tem que repetir toda a série de novo. Não é assim na escola? Na vida de fé, espiritualmente falando, existem semelhanças. Olha o que diz Tiago capítulo 1 verso 2, nós já vamos orar. Tiago 1, 2, meus irmãos. Então para quem é o endereço do texto? Para quem crê em Jesus, para quem é de Deus, amém? Meus irmãos, tende por grande gozo, a minha versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: quando cairdes em várias tentações. Eu confesso para você que no meu início de caminhada, eu li esse texto e eu não entendia, mas essa versão aqui, essa tradução, não é a melhor expressão. Cair em tentação? Eu só vou continuar lendo, mas depois eu vou ler na outra versão, você vê como é que fica melhor. Sabendo que a prova da vossa fé. Então peraí, nós não estamos falando de tentação, nós estamos falando de prova de fé. Vocês estão compreendendo ou não? Prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Tem tradução que aparece perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Para quê? Para que tudo isso? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Uau! O que Deus quer? Que você seja perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Por isso, sua fé é experimentada. Que toda vez que você passa pela fornalha e sai do outro lado, você sai renovado do outro, com uma estrutura diferente. Você sobe de nível. Você está preparado para mais do Senhor. Vamos ler o mesmo texto na NVI? Coloca no telão para a gente. Tiago 1, 2 diz assim, na NVI: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha como é que está mais claro. O fato de passarem
por diversas provações. Opa, agora já ficou na mesma linguagem, alinhada. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Não, eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, olha que lindo, sejam o que, igreja? Maduros. Qual é o nosso alvo? O nosso objetivo com essa série? Crescimento espiritual, maturidade, para que você seja maduro e íntegro, sem que falte a vocês coisa alguma. Diga glória a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, nós já vamos orar. Olha, pastor, aqui, pode fechar a sua Bíblia. Lembra daquele povo que Deus tirou do Egito? Os músicos podem vir. Lembra do povo que Deus tirou do Egito? Fala assim, lembra, pastor? Fala assim, pela fé, né? Aquele povo que Deus tirou, libertou. Aquele povo tinha alguns dias de caminhada até que eles entrassem na terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para eles. Eram dias de caminhada. Aquela caminhada se tornou em anos. Você lembra quantos anos? Isso, 40 anos andando em círculos. O que é isso? Vou falar a mesma coisa, repetindo de ano, repetindo o ano, tirando nota 0, tem que fazer o ano todo de novo. Por quê? Porque quando vinha uma provação, faltou água, não tem carne, não tem cebola, o negócio estava tão feio que os caras tinham saudade de cebola, e porque eles estavam sempre diante de uma adversidade, sempre o vaso trincava, eles estouravam, eles não conseguiam, murmuravam, reclamavam. Vocês conhecem a história. Resultado, o que acontece quando nós não somos aprovados? Nós somos reprovados, nós temos que fazer tudo de novo. Deixa eu te explicar uma coisa, eu preciso que você entenda isso para a gente orar. Tem gente aqui que tem enfrentado volta e meia as mesmas situações, e é incrível, porque aí você pode mudar de lugar, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de empresa, você pode mudar de... Aí quando aquele problema acontece, você é provado naquela área, alguém começa a pegar no teu pé, alguém começa a criticar você, alguém começa a falar mal de você, você estoura, você trinca. Aí o que você diz? Porque aqui é ruim. Aí você vai para outro lugar, beleza. Só que aí no outro lugar, no início, maravilha. Daqui a pouco, caramba, já tem o encapetado sendo usado lá para poder te irritar de novo. Aí você já quer sair de lá. O que você tem que entender? Que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. E tudo que você enfrentar, você tem que se perguntar, e perguntar também ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar? Eu tenho que passar logo. Irmão, eu não posso empatar a minha vida. Vocês entenderam o que eu estou falando? Minha vida não pode ficar empatada, eu não posso ser reprovado, eu não posso ficar repetindo de série. Eu tenho que avançar, mas para avançar eu tenho que tirar 10. Eu tenho que aprender logo a lição. Eu tenho que estar bem com a matéria. Quando é que isso acontece? Quando eu entendo, opa, isso aqui é Deus está me ensinando a lidar com gente complicada. Deus está me ensinando a lidar com gente difícil. Meu Deus, então eu vou aprender a lição, vou me segurar, não vou estourar. Porque o dia que você vence, você sobe de nível. E é tão interessante isso, quem aqui já enfrentou situações assim vai me entender, que depois que você vence uma batalha, que volta e meia te irritava, quando você rompe, aquilo você não enfrenta mais, aquilo acaba, outras batalhas de outros níveis surgirão, mas aquilo lá você diz, nunca mais,
Satanás nem vai mais usar ninguém para te, porque não mexe mais com você, não funciona mais. Você já tirou 10 naquela área lá, você já venceu. O que está acontecendo com você? O que você tem enfrentado? Que batalhas na sua vida vêm se repetindo, volta e meia? Aprenda a lição, tira 10, saia do outro lado, uma estrutura diferente, entenda, Deus está preparando para você para algo grande da parte dele. Você crê? Você recebe? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?